Vamos declarar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí. Abra o seu coração, abra aí a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Hebreus 10. Neto, põe um pouquinho de retorno aqui, por gentileza. Só um pouquinho mesmo. Hebreus 10, obrigado. Hebreus 10, 35. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, do versículo 25. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Verso 39 novamente. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Amém. Nós não somos dos que retrocedem. Você pode dizer isso? Eu não sou. Fala, eu não sou. Fala, eu não sou. Fala, eu não sou dos que retrocedem. Amém. Fala assim, eu sou o da fé. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Nós somos somos da fé, para a conservação da alma. Pai, fale conosco, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie em sabedoria humana, mas em poder do Senhor. E para isso, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Que flua entre nós, que flua desse altar uma unção de ensino, que só pode vir do Espírito e de mais ninguém. Fique em liberdade em nosso meio, Pai, para exortar, para consolar, para edificar, em nome de Jesus. Quantos creem nisso, diga amém. Irmãos, eu trago uma palavra do coração de Deus para nós. E se eu fosse dar, por exemplo, um tema para essa palavra, seria: quando a fé parece difícil, ou quando é difícil continuar crendo. Existem momentos, irmãos, que a nossa fé ela é desafiada. Existem momentos que é difícil permanecer crente. E quando eu falo permanecer crente, não no sentido que Deus não existe, ou não no sentido de permanecer na igreja, mas permanecer na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Quando nós olhamos para essa palavra,
o autor aos Hebreus, ele está dizendo assim: não abandone, você vai encontrar, não retroceda, persevere. Ou seja, existem contextos que nós somos desafiados a abandonar, somos desafiados a parar, somos desafiados a desistir, somos desafiados a retroceder. Mas o que o autor aos Hebreus termina dizendo assim: os da fé permanece. Por que permanece? Porque apesar de qualquer coisa, apesar das dificuldades, apesar de que em alguns momentos é difícil até mesmo crer, os da fé vão continuar crendo. Irmãos, eu estava vindo para cá perguntando assim: mas o que fazer quando é difícil crer? O que fazer quando é difícil crer? E todos nós um dia já vivemos esse momento na vida. O que fazer quando é difícil crer? Só tem uma coisa para a gente fazer: continuar crendo, continuar acreditando. Olha, Hebreus 11:1 é a continuação do texto. Lembrando que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Nós precisamos esquecer essa ideia de capítulos e versículos da Bíblia. A gente perde muita revelação de Deus com esse negócio de capítulo, que a gente vai lendo e para e fala assim: vou ler isso aqui amanhã, que mudou de capítulo. Aí a gente perde o que a gente está lendo. Olha só, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, nós seremos desafiados a retroceder, desafiados a parar, desafiados a não acreditar, desafiados a desistir. Mas quando nós permanecemos, nós vamos viver o versículo 11, que é certeza de coisas que se espera, ainda que não estão vendo. Então, um grande segredo, irmãos, e já preguei aqui sobre isso, eu não vou repetir, mas a fé, ela prospera na dificuldade, a fé prospera no caos, a fé, ela é fortalecida em momentos de adversidade. Olha o versículo de número 32. O versículo 35 ao 39 é uma recomendação para não desistir, para não parar, para não abandonar. Agora, por que aqueles irmãos estavam sendo desafiados a pararem? Olha o versículo 32 até o 34. Olha o contexto dessa palavra, irmãos. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. A igreja estava passando por grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de que possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ele diz: não abandonei, portanto. Ou seja, aqueles irmãos estavam atravessando momentos, algumas palavras colocadas aqui, eles estavam atravessando momentos, alguns foram, olha só, versículo 33, eles foram como que espetáculos. Lembra que os irmãos já têm visto, pelo menos em filme, o Coliseu Romano, onde colocavam, por exemplo, cristãos ali para serem mortos pelas feras, e aquilo de alguma forma também entretinha o público. Então era um sofrimento tão grande que era comum algum cristão naquela época conhecer alguém que foi morto pelas feras, enquanto uma plateia comemorava, enquanto uma plateia aplaudia. Então esse cenário que os irmãos aqui em Hebreus, o autor aos Hebreus está dizendo, se lembra que muitos de nós foram mortos em espetáculos. Aí ele usa uma outra palavra que é prisões, ou seja, mortes. Prisão, ou seja, crente inocente que nunca cometeu um crime, que nunca cometeu um delito,
que nunca cometeu nada, nunca feriu a lei ou os princípios éticos da lei e da moral, estão sendo encarcerados como malfeitor, simplesmente por dizer: eu sirvo a Jesus Cristo. Aqui diz aqui, o versículo ainda 34 diz: açoites, espólio dos bens. Sabe o que é espólio dos bens? É confiscar. Espólio aqui seria meio que uma figura de guerra. Quando um inimigo vencia, o outro pegava os despojos, também eram chamados de espólios. Ou seja, Roma, por exemplo, estava confiscando os bens daquele que se dizia cristão. Você é cristão? Ah, sim. Então agora os seus bens pertencem ao Estado. Então aqueles homens estavam sofrendo prisões, mortes, os bens sendo confiscados, muitos deles tendo que fugir de casa em casa, cultos subterrâneos, cavernas. Aqueles irmãos nesse tempo não tinham o privilégio de ter um templo como nós temos hoje, de se encontrar num lugar como nós temos hoje. Por que não? Por causa da perseguição, há relatos dos nossos irmãos que cultuavam em cemitérios, cultos em cemitérios, cavernas, escondidos, porão. A perseguição muito forte contra esses irmãos, a perseguição muito grande, luta e sofrimento. Mas no meio de tudo isso, irmãos, no meio de tudo isso, vem uma palavra liberada sobre esses irmãos, dizendo assim: não abandone a vossa confiança. Cenário de morte, cenário de caos, cenário de pobreza, de miséria, de injustiça. Aí Deus libera uma palavra dizendo assim: não abandone a vossa confiança, não abandone a vossa esperança, não abandone. Por que não? Porque o justo viverá pela fé. Não abandone, não abandone, não volte atrás. Irmãos, existem momentos que é difícil crer. 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 O descarregou aqui. Se bem que a gente pode falar mais de descarregou, porque muito boa parte dessa geração nunca viu um disco. Quem aqui já viu um disco? Ninguém quis levantar a mão porque mostra a idade. Claudinho estava assim, Claudinho deu uma segurada assim, ó. E não levanta nem a pau. Existem momentos que é difícil crer. Porque no momento dessas lutas, o nosso coração tem uma tendência de desistir. O nosso coração tem uma tendência de parar, de abandonar. Mas a palavra é: não abandonei, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o povo ia perdendo tudo. Sabe que nesse tempo aqui, sabe qual era o desafio, a recomendação de ser um crente, servir a Deus? Era assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador.
Aí o coração da pessoa está assim: a partir de agora, eu estou abrindo mão de tudo por causa de Jesus. Tudo, literal. Direito a uma casa, direito a um lar, direito a uma, com muito amor que eu vou dizer aqui, uma dignidade de sociedade, porque começou a ser visto como escória da sociedade. Os cristãos vendo as margens da sociedade, sem direitos. Um romano era morto com julgamento, mas um cristão não. Um cristão ele era morto sem direito a julgamento. Então, quando alguém recebesse o evangelismo naquela época, seria mais ou menos assim: você quer morrer por Jesus? Quer perder tudo por Jesus? Mas foi um momento, irmãos, por incrível que pareça, que a igreja foi mais poderosa. Porque existe uma recompensa para aqueles que permanecem. Sabe quando é, irmãos? Eu escutei uma frase, eu nunca mais esqueço essa frase, e veio no meu coração de falar isso para vocês aqui hoje. Sabe quando foi que a igreja se perdeu? Quando ela saiu das covas, das cavernas, e foi para os palácios. Porque a fé prospera na dificuldade. Hebreus capítulo 11, abre aí. Nós estamos falando sobre a fé em momentos que é difícil crer. Hebreus capítulo 11, nós estamos continuando o texto. Hebreus 11, 33. 32 por causa de contexto, mas vamos aqui para 33 e 34, olha só. E que mais direi? Certamente faltará tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. 33. Os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, se puseram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quando nós olhamos aqui, irmãos, olha só, homens, pessoas que fecharam a boca dos leões. Eu fico pensando em Daniel. Aqui o texto não diz que é Daniel, mas nós conhecendo a história, Daniel. Eu fico pensando Daniel, irmãos, porque nós lemos Daniel, capítulo 6 de Daniel, fala do Daniel na cova dos leões. A gente lê aquele texto, a gente lê na perspectiva do milagre, a gente lê na perspectiva de Deus fazendo algo. Mas entenda, irmãos, Daniel estava sendo pego injustamente. Daniel estava sendo levado injustamente e lançado na cova dos leões. Eu fico pensando, irmãos, a cabeça do Daniel. Eu fico pensando se o Daniel sabia que ele seria livrado. Eu fico pensando se Deus havia revelado para ele: Daniel, fica calmo, porque afinal de contas o leão vai jejuar hoje. Eu penso que não, irmãos. Eu penso que Daniel não sabia o que ia acontecer naquela cova. Agora, se a gente tiver a gente pode conjecturar, e a Bíblia permite fazer isso. Eu fico pensando o Daniel, quando eles abriram aquela cova e eles vão lançar o Daniel, quando Daniel olha para aqueles leões famintos. A palavra do rei no capítulo 6:16, o rei falou: Senhor Daniel, que o seu Deus te sirva, que o teu Deus te livre, a quem vós serviu com fidelidade. Ou seja, um homem sendo lançado na cova dos leões, e o único crime dele foi ter sido fiel ao Deus que ele servia. Para nós é fácil, irmãos, falar sobre Daniel,
depois que o milagre já aconteceu. Agora, para Daniel, eu tenho certeza que não foi fácil, apesar do livramento, apesar do poder de Deus, apesar do milagre. Homens, olha só o que está dizendo aqui, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Abra aí a sua Bíblia, irmãos. Abra aí em Daniel. Eu vou ler com os irmãos, porque às vezes a gente cita o texto e parece que não tem tanta força quanto a gente lê a Bíblia. Capítulo 3, versículo de número 17. Só para te explicar um pouco sobre pessoa não saber sobre o milagre. Hoje é muito fácil para nós falar assim: Sadraque, Mesaque e Abednego venceu a força do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego passearam na fornalha ardente. O quarto homem da fornalha passeou com ele. A roupa não cheirava fumaça, o cabelo não queimou. É fácil. Agora olha o versículo 17. Palavras desses jovens, olha só. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se fosse só aí, estava bom demais. Se o texto fosse só esse, estava ótimo. Não tinha dificuldade nenhuma em crer. Agora, olha o 18. Se não, está na sua Bíblia aí? Tá ou só na minha? Se não. O que esse não está dizendo? Hã? E aí, gente? Quem me ajudou a pregar aqui hoje? E esse não está dizendo o quê? Hã? Se não livrar. Ou seja, ô rei, o meu Deus, a quem eu sirvo, tem poder para me livrar do teu fogo. Mas se não, ou seja, esse negócio pode dar ruim. Esse negócio pode dar ruim. Pode dar ruim. Mas sabe o que me faz citar Sadraque, Mesaque e Abednego? E eles foram citados pelos heróis da fé ali como aqueles que extinguiram a força, a violência do fogo. Não foi nem tanto a capacidade de vencer o fogo, porque quem venceu o fogo, na verdade, não foram eles, foram o quarto homem da fornalha. A história desses homens estão na Bíblia pela ousadia de fé, dizendo assim: ó rei, fique sabendo um negócio. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não livrar, pode lançar a gente no fornalha do mesmo jeito. Mas eu não me dobro. Irmãos, mas eu fico pensando. Fé que leva às últimas consequências. Tem gente, irmãos, que tem fé, mas a fé nunca pode correr riscos. A fé da pessoa, ela sempre domina, ela se denomina o da fé, mas na verdade nunca viveu em fé. Não deveria existir, mas existem crente incrédulo. Uns deveria crer, mas nunca crê. Agora, a fé, irmãos, a fé bíblica, em muitos momentos ela vai tirar o domínio da nossa mão. Em muitos momentos da nossa vida nós não teremos, deixa eu tentar explicar isso melhor. Tem muitas pessoas que não entram em águas mais profundas, porque águas mais profundas você não domina, porque você não tem acesso mais ao solo. Vocês estão comigo? Tem gente, irmãos, que só vai no evangelho até onde a sua capacidade de dominar as coisas te leva.
Até onde a sua capacidade de ter controle sobre as coisas te leva. Mas sabem, se você espremer a Bíblia num assunto de fé, espremer a Bíblia num assunto quando é fé, você vai ver pessoas extraordinárias onde a fé delas levaram elas a correr riscos. A gente fala sobre Davi. Ah, que bonito, a nossa cabeça. Davi estava lá, aí pegou uma pedra, aí tacou na cabeça do gigante, aí o gigante caiu. Que coisa bonita! Que lindo! Mas a gente esquece, irmãos, de lá no momento do fato e colocar a nossa vida no lugar de Davi, porque entende, irmãos, existia uma possibilidade muito grande daquele gigante partir Davi no meio. Davi, um garoto que alguns dizem que naquela época devia ter 16 anos, magro, nunca tinha tido experiência de guerra, levou a funda com pedras porque não sabia usar espada, colocaram a armadura, não sabia nem conseguia nem andar com o peso da armadura. Aí vai aquele garoto enfrentar um gigante. Para nós é fácil, porque nós conhecemos o final da história. Agora Davi entrou para o campo de batalha. Davi, ele foi fazer o que nenhum outro, usar uma linguagem nordestina aqui, nenhum outro cabra teve coragem de fazer. O menino fazendo trabalho de homens. O rei com medo, o exército treinado com medo. Mas de repente vem um menino e fala assim: eu vou derrubar esse gigante em nome da fé, em nome de Deus. Porque a fé, ela também nos coloca a correr riscos. Eu me lembro daquele filme de Troia, o mais antigo, que o ator principal é o Aquiles. Eu me lembro numa batalha que o Aquiles ia fazer com um homem muito grande. Os irmãos que viram vão lembrar dessa cena agora. O Aquiles estava num determinado local, não estava com exército, e o garoto foi chamar o Aquiles. Quando o garoto foi chamar o Aquiles, o garoto falou assim: eu não lutaria com um homem daquele tamanho. Então o Aquiles, ali falou assim: é por isso que o seu nome nunca será lembrado. Se a gente espremer a Bíblia, irmão, esprema a Bíblia, pega o assunto fé, torce, espreme, arranca, extrai da Bíblia pessoas, homens e mulheres sobre que fizeram alguma coisa extraordinária, alguma coisa grande. Você vai encontrar pessoas que tiveram a condição, a capacidade, a ousadia de correr riscos. Pessoas que tiveram a cara e colocaram a cara para bater. Fala assim: se der errado, vai dar errado. Pode dar errado. Pode ser que dá ruim. Pode ser que você me lança no fogo, Nabucodonosor, e eu morra lá. Mas tem um negócio: se eu morrer, eu morri. Se eu não morrer, o nome de Deus será glorificado. Porque, irmãos, um crente fiel, grava isso no seu coração, um crente fiel, ele glorifica a Deus até na sua morte. Lembra que eu comecei dizendo que matavam cristãos? Sabe qual foi o grande triunfo da igreja? Matavam um crente, nascia dois. Ao ponto de gerar uma frase na igreja perseguida que é: o sangue dos mártires é semente. Porque um crente fiel é como Sansão, glorifica a Deus na sua morte mais do que glorificou em toda a sua vida. Fé, sabe qual é o momento difícil a gente crer? É quando a nossa fé nos faz correr riscos. Quando a nossa fé, e em alguns momentos nós não vamos ter resposta. Quem aqui já viveu um momento que Deus não te deu resposta? 3 pessoas, 4, 5. O resto está numa comunicação com Deus tão forte que Deus está falando mais.
Você tem uma palavra, só que no processo você não fala mais nada. E é difícil continuar crendo, porque a dificuldade vem, a luta vem, a oposição vem, a adversidade vem, e a nossa tendência é: será que é Deus mesmo que falou? Porque Deus está em silêncio. E é difícil continuar crendo, é difícil permanecer. Aqueles homens tiraram força da fraqueza. Fala comigo assim: os heróis. Fala, os heróis. Fala, os heróis também ficam fracos. Não, mas fala, também ficam fracos. Heróis ficam fracos. Lembra do Elias? Heróis ficam fracos. Agora, sabe qual é o segredo do herói? O texto responde: da fraqueza, da fraqueza tiraram força. Parece um negócio meio paradoxal. Como que eu tiro força da fraqueza, gente? Como que eu posso tirar força da fraqueza? E esse é o segredo do herói da fé, porque no momento em que tudo parece o contrário, no momento em que até para crer é difícil, até para acreditar é difícil, até para permanecer fiel é difícil, nós só temos um lugar para tirar força, e é da fraqueza. Só temos um lugar para tirar força, e esse lugar é a fraqueza. Agora, como tirar força da fraqueza? O apóstolo Paulo ensina isso para nós. Corre aí, 2 Coríntios 12, eu vou terminar. 2 Coríntios 12, versículo 7. Lembrando que o versículo 1 ao versículo 6, ele acabara de ter uma revelação e foi ao terceiro céu. Viu coisas tão maravilhosas que não era nem lícito falar. Mas olha o versículo 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse. O que Deus disse para ele, gente? A minha graça te basta. O judeu orar 3 vezes aqui, irmãos, é porque o judeu, quando ele orava, ele queria, Deus já ouviu. Então Paulo estava orando constantemente, dizendo assim: eu já orei, o Senhor já sabe, é uma oração constante, é uma guerra constante, é um espinho na carne que ele carregava. Mas ele orou e falou: Deus, arranca, Senhor, faz, Senhor. Aí no meio do caos, no meio da luta, no meio do problema, Deus libera uma palavra que é uma chave. Fala assim: ó Paulo, a minha graça te basta. Vamos continuar lendo? Porque olha só, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe por que o herói fraco tira força da fraqueza? Porque da fraqueza humana vem o poder de Deus. Irmãos, escuta isso aqui. Nós, seres humanos, nós somos muito metidos a besta. Nós somos metidos a besta.
Nós somos soberbos. Nós somos presunçosos. A gente acha que a gente é alguma coisa e não é. Eu ia falar porcaria e ia ficar feio. Não é porcaria nenhuma. Depois edita aí. As bem-aventuranças, Jesus falou assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe quem é o pobre de espírito? Aquele que sabe que não é nada, que não tem nada, que precisa de Deus. Mas às vezes nós estamos como aquela igreja de Apocalipse que fala assim, eu sou rico e abastado, não preciso de nada. Mas no momento da fraqueza, irmãos, nosso orgulho cai no chão. Uma vez eu ouvi alguém olhar sobre luta. Alguém chegou no meu gabinete e falou assim, pastor, eu estou sendo amassado. Uma vez eu vi um pregador, um grande homem de Deus, olhar assim e falar assim, eu estou me sentindo como alguém, essa expressão que ele usou, eu estou me sentindo como uma garapa, um caldo de cana, é aquela cana que passa no meio do moinho, eu estou me sentindo daquele jeito. O homem não tem força no momento da tribulação mais severa, ele fica fraco. Sabe qual é o segredo? Quando ele não tem força para tirar dele, ele tira a força do poder de Deus. Pastor, eu tenho vivido um momento difícil na minha vida. Difícil. Estou rindo para todo mundo, mas só Deus sabe como eu estou por dentro. Olha o versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, quando a fé parece difícil, nós precisamos regozijar. Esses dias eu sou muito observador, estava vendo, alguém mandou para o André Valadão, uns dias modo de falar, tem alguns meses, mandou assim, pastor André, está em Orlando, nos Estados Unidos, é fácil, queria ver você ir para a África, pregar lá. E o André respondeu assim, não, pelo contrário, é mais fácil pregar na África do que em Orlando, porque as pessoas quando acham que tem tudo, elas não procuram Deus. Elas acham que não precisam de Deus. Irmãos, nós podemos fazer da fraqueza o nosso momento de maior intimidade com Deus. Nós podemos fazer da fraqueza a nossa maior força. Fique em pé, deixa eu orar com você. Não é essa a mensagem, mas eu estou sentindo de falar algo. Se você ler 2 Coríntios 12, 7, o texto que nós lemos sobre Paulo. Paulo diz, isso não vale para todo mundo, entenda, não vale para todo mundo. E não é o resultado de todas as pessoas, mas era o de Paulo, e pode ser talvez de alguns de nós. Tome cuidado com o orgulho, com a soberba, com a exaltação. Porque no caso de Paulo, Deus permitiu essa luta para Paulo não andar soberbo, exaltado. A forma que Deus encontrou para amar o Paulo, escuta, a forma que Deus encontrou para amar o Paulo, irmãos, para segurar o Paulo, para permanecer o coração de Paulo fiel, foi deixando vir sobre Paulo lutas e provações, para o Paulo não se exaltar.
Talvez você está passando luta ano após ano, nunca para de sofrer, nunca sai de luta. Talvez seja a única forma que Deus encontrou também de segurar você, porque senão ninguém te aguenta. Então nós precisamos orar e falar: Deus, se essa prova é o Senhor que está fazendo para tratar meu caráter, Senhor, me ensina onde eu preciso mudar para ela passar. Vocês estão comigo? Estão comigo? Sim ou não? Pai, queria orar. Comece a orar no seu lugar. Os ministros vão ministrar essa canção. Comece a orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, que venham tempos de refrigério sobre o teu filho, sobre a tua filha, tempos de refrigério, Senhor, que se cumpra sobre os teus filhos a tua palavra que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai, nós lemos que há uma recompensa, há um galardão, Deus, que a fidelidade dos teus filhos em permanecer no meio da dor, no meio do caos, será recompensada, Pai. E a tua palavra fala de uma recompensa nessa vida e no porvir. Nessa vida e no porvir. Em nome de Jesus, Pai. Que esse tempo de angústia, de dor, de luto, de dificuldade, ser também um momento em que essa pessoa mais vai se aproximar do Senhor, mais vai ter experiências com Deus vivo. Rabacondo romandá cantarabacete riquitarabás. Roba canta rabacete ricantarabassoto rocotorobás. Que seja este momento, Pai, que essa pessoa viva os melhores dias de um Deus pessoal, de um Deus íntimo, de um Deus fiel.
Que essa pessoa viva, Deus, a revelação do teu amor, Pai, no meio do caos, no meio da adversidade. Sim, Pai. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Caminha em fé. Vamos caminhar em fé. Nós somos os da fé. Talvez você entrou aqui, você tem sido desafiado o tempo todo a parar. Mas você é dos da fé. Você na sua casa, você é da fé. Você não vai retroceder. Nós somos dos da fé. Nós caminhamos em fé. Deixa eu dar um exemplo para você sobre fé. Eu falei aqui, por exemplo, só um exemplo financeiro fica mais fácil. Só para você entender o que é fé. Fé na prática. Se eu perguntar assim, quem aqui crê que Deus é provedor financeiramente? Quem crê? De verdade. Se você não crê, não levanta a mão. Deus é provedor. Você crê? Deus é provedor? Eu creio. Vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui já teve experiência que Deus, Ele proveu algo para você? Quem tem experiência aqui? Experiência. Eu tenho várias experiências. Várias. Agora, olha só. Só a nível de conversarmos sobre fé. Podia ser qualquer outro exemplo. A pessoa crê que Deus é provedor. Leu na Bíblia e crê, por exemplo, que dízimo e oferta está na Bíblia e tem que ser feito. Aí vem um momento de crise, ela fala assim, não vou devolver meu dízimo não, porque vai faltar. Que fé é essa? Então nós não temos fé. Eu creio que Deus ouve a oração, Deus responde a oração, eu creio que a chave é a oração, mas eu não oro. Que fé é essa? Quem está entendendo? Diga amém. Nós somos da fé. A fé, ela é acompanhada de uma resposta. É a nossa resposta que vai dizer para nós, porque Deus já sabe se nós temos fé ou não. Amém? Deus abençoe. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Te espero aqui sábado, se você for jovem, quiser vir, pode vir. E domingo às 10 às 18 horas. Deus abençoe.